Oh, comecei errado. Meu Deus, como eu sou burro. Finge que nada aconteceu. Comecei errado. Sem perder, coloquei pra gravar. Eu esqueci. Simplesmente eu esqueci. Como eu sou burro pra caramba, hein? Sinceramente, pessoal, hoje nós vamos ver aqui ao terrorizando sobre a história do estavam animados e queriam reagir a esse terrorizando aí, que gosta de reagir terrorizando, que é poucas pessoas que reagem nele, não vão reagir. É um vilão, tá ligado? O que tem de longo no vídeo terrorizando? Mas é o seguinte, deixa o like, se inscreva. Eu vou cortar o canal. Eu já vou. Então vamos ligar. Vamos ver esse like aí. Tá ligado? Alô? Alô, Kaique? Já estamos aqui. A história do Porto Seguro em Pop Playtime, capítulo 4. E só para recapitularmos a história do Porto Seguro, temos que saber o quê? Que Porto Seguro, gente, era um lugar onde era localizado os brinquedos. Sim, são os brinquedos inocentes que sobreviveram à Hora da Alegria. Nas mãos do Doe. O Doe protegeu junto com a Pop, mas não sei o que aconteceu. A Pop sumiu, como vimos em algumas fitas do capítulo 4. E em si o Doe tendo uma discussão leve com a Pop sobre isso. Talvez ela foi presa na caixa, provavelmente sim. Aí por isso que ela não apareceu, não ficou lá junto no Porto Seguro. E o Doe achou que ela tinha fugido, tinha abandonado ele e todos os experimentos que sobreviveram na Hora da Alegria. Para quem não sabe, a Hora da Alegria aconteceu dia 8 do mês 8 de 1995, foi toda a carnificina pelos Bigger Bodies. Então já é uma base aqui, então vamos começar aqui o vídeo. Então esse é meio que o resumo, tá ligado? E o Porto Seguro foi destruído, então, pelo protótipo, por causa das bombas que nós plantamos e simplesmente pá. Acabou tudo, aí veio a batalha do Doe contra a gente, ele culpando a gente e a Pop. Se não fosse o protagonista, o Doe estaria vivo junto com os seus amigos, com a sua família, como ele diz. Existe um lugar seguro, em uma fábrica abandonada e parcialmente destruída, as ruínas de uma grande empresa do passado que agora está tomada. Isso aí é do capítulo 3, para quem não sabe. Sim, há um local seguro. Um refúgio da violência descontrolada e também um símbolo de rebelião e resistência contra... Só queria falar um negócio, quem deu o nome de refúgio, que é mesmo significado, foi o Core. Então, o Core é refúgio seguro, por terrorizando é Porto Seguro. Gostei pra caramba disso. Tem alguma coisa a ver? Não. Autoridade sanguinária de um experimento maligno, conhecido como o original ou o protótipo. Esse, então, é o Porto Seguro, a base dos rebeldes e o local que dá o nome ao capítulo 4 de Pop Playtime. Safe Haven. Só que esse lugar, o Porto Seguro, que a gente tanto ouviu falar e que foi destruído a sangue frio pelo Experimento 1006, tem uma história emocionante, marcante e também banhada de sangue. O Safe Haven, ou Porto Seguro em português, que é como eu vou chamar aqui, foi construído em 1993 Então você já pega aqui, já temos um adentro. Eu não sabia que foi construído, eu achei que tinha construído tipo no ano da Hora da Alegria. Então foi construído 2 anos antes da Hora da Alegria. Olha só. A construtora Warren Barr, juntamente com todo o restante da prisão. Sim, o Safe Haven ele foi construído com a prisão e ele tinha um propósito muito diferente do que você imagina. O Safe Haven...
Haven foi projetado como um abrigo seguro para ser utilizado por executivos e guardas da Playtime no caso de algum tipo de crise ou emergência, tanto dentro ou fora da prisão. E é por isso que ele é um local resistente, com paredes grossas, portas blindadas com travas eletrônicas, que torna um lugar fácil de ser defendido. Parece um banco. dentro. E é por isso que o protótipo não conseguia entrar no Safe Haven, como a gente viu no capítulo 4. Além disso, o porto... Será que ele não conseguia mesmo? Ou estava pensando em um plano para ele não entrar lá? Para destruir ele por... Não sei. Não sei se faz sentido essa teoria. Eu acho que não vai fazer sentido. Mas o que eu queria dizer é que se o protótipo pensou num plano para explodir ao redor, não dentro em si, mas no capítulo tava tudo destruído por dentro, então não faz sentido, né? seguro contém câmaras que servem como local de descanso, banheiro e até mesmo enfermaria. A gente pode presumir também que esse lugar deveria ser abastecido com água potável e comida enlatada, o suficiente para permitir a sobrevivência de meses, se for necessário. Claro que eu tô falando de seres humanos, há muito tempo no passado. Além disso, o Porto Seguro foi projetado com um sistema elétrico próprio e um gerador dedicado a alimentar todas essas funcionalidades que eu falei para vocês. Ou seja, é um verdadeiro bunker dentro de uma fábrica de brinquedos. Eles estavam realmente se preparando para o pior caso ele acontecesse. Curiosa e ironicamente, a Hora da Alegria é justamente um evento no qual o Porto Seguro seria útil. Porém, como a gente vê em uma fita VHS amarela, contendo uma... Será que as crianças, em vez de ir para os laboratórios, foi pro Porto Seguro? E algumas daquelas crianças que sobreviveram, que foi todas que sobreviveram, que temos indício que todas sobreviveram na Hora da Alegria, foram transformadas em experimentos? Ou pelo protótipo? Pode ser pelo protótipo, mas se for no Porto Seguro em si, não deve ter sido Dory, ou principalmente outros brinquedos lá que transformaram em experimentos. Isso tem muita cara de ser um protótipo em si. Será? Ou foi o Harley Sauer? Boa teoria, pô. Entre o diretor da prisão e o próprio Harley Sauer, apesar de estar aterrorizado, sequer passa pela cabeça do diretor a opção de tentar se proteger no Porto Seguro. Ao invés disso, tudo que ele pensa é em sair da fábrica o quanto antes, chegando ao ponto de confiar em Harley Sauer e dar a ele a sua Omni Hand, para que pudesse tomar o controle da prisão e abrir uma fuga para ele. Bom, essa mão é muito poderosa, tá ligado? Tipo a mão mais forte que existe durante esse mundo aí, esse mundo de Pop Playtime, tá ligado? Sem essa mão, o Harley Sauer continua forte, só que não da mesma forma, ele enfraquece. Deu pra entender? É compreensível que a adrenalina e o medo... Eu lembrei disso porque no vídeo da história de Pop Playtime, que o Terrorizando fez, foi um vídeo sensacional, gostei pra caramba, fala sobre isso. Então, nós já sabemos que o Harley Sauer, além de ficar muito forte, ele era saciado de poder. Ele queria ser o dono da fábrica, tá ligado? Então que ele teve uma discussão com o Harley Sauer, com o Elliot Ludwig, porque o Elliot Ludwig tirou o Harley Sauer do Jovem Gênios, meio que passa, vai embora, mandou uma carta chamando ele de arrogante, que só pensava nele mesmo, que ele faltava humildade, tá ligado? Isso, tá? O primeiro é que os brinquedos podem simplesmente ter avançado muito rápido pelos salões da prisão. E naquela altura, passar por uma horda de experimentos assassinos seria a única forma de chegar até o Porto Seguro. Ou seja, seria quase que impossível. O segundo motivo é que o Porto Seguro já estava sendo utilizado. Sabemos que em algum ponto da história, Pop e Dora Duggan, ou mesmo com outro experimento, tomou o Porto Seguro para que conseguissem se proteger da violência dos experimentos que compactuavam com o 1006. Não sabemos exatamente quando isso aconteceu, mas se aconteceu cedo na Hora da Alegria, faz sentido o Porto Seguro não ser uma opção viável para nenhum funcionário da Playtime utilizar naquele ponto crítico. Outra opção ainda é que o 1006 já estava preparado para isso e tomou algumas medidas para que os funcionários não chegassem ao Porto Seguro a tempo.
Após então ter sido dominado pelos experimentos pacíficos, o Porto Seguro se tornou uma área bem impressionante para ser utilizada como base da resistência rebelde contra a autoridade sanguinária do protótipo. Afinal, aquele lugar era um lugar resistente e reforçado, com paredes grossas e portas metálicas blindadas de altíssima segurança. Sem dúvida, uma base fácil de ser defendida, com várias entradas e saídas de emergência. Como eu mencionei antes para vocês, esse é um lugar que originalmente tinha sido criado para o uso de guardas e membros do grupo executivo da prisão. Uma fortificação emergencial para eles usarem no caso de alguma fuga de experimento ou até desastre maior que acontecesse eventualmente dentro da prisão e até mesmo fora dela, lá na superfície na fábrica. Mas no momento ela havia sido convertida a um refúgio para brinquedos não violentos, isso lá em Poppy Playtime capítulo 4. Era um lar temporário para experimentos que não eram movidos pela ânsia de sangue e pela vontade incontrolável de devorar carne humana. E o Porto Seguro é obviamente o reflexo perfeito para isso. E que nós sabemos que o único que que não come carne é o protótipo. Os outros experimentos, os Bigger Bodies e tudo mais, são alimentados por carne. Isso é nítido, isso é oficial. Ô, caramba. Um refúgio com camas e tendas improvisadas, provendo um mínimo de conforto e aconchego para todos que tivessem boa índole. Várias paredes agora contêm murais com desenhos infantis, representando não apenas os perigos que habitam o restante da fábrica, mas também o fato dos experimentos estar falando que a Poppy não é confiável, sei que, a imagem do Dewey protegendo o Porto Seguro. Verdadeiramente seguros ali, de não serem obrigados a comer carne ou de se alimentarem de outros experimentos. Uma representação visual do quão seguro eles se sentiam ali dentro. Uma das salas, inclusive, foi convertida em uma espécie de santuário. Ali a gente pode encontrar várias velas, flores e até mesmo fotos de crianças. Uma homenagem a um lembrete daqueles que se foram e provavelmente amigos daqueles que sobreviveram. Inclusive, uma coisa interessante sobre o Porto Seguro é que, como eu falei lá no início, ele foi um lugar criado para casos de emergência e que por isso é o único lugar da prisão com um gerador próprio de energia, ao invés de ser conectado à fonte de energia da prisão que movia todo lugar. E por ser um local isolado, esse gerador próprio não apenas serve para alimentar as defesas do lugar, que mantém as ameaças do lado de fora, como também faz com que seja a única área que Harley Sauer não conseguiu controlar, mesmo com o Omni Hand, a chave mestra de todas as instalações da Playtime. Então a gente sabe que o Porto Seguro foi convertido um abrigo contra a violência do 1006, Harley Sauer e qualquer outro experimento agressivo que estivesse vagando pela Playtime. Apenas experimentos verdadeiramente pacíficos habitavam o Porto Seguro, o que torna essa área uma das mais únicas e amigáveis de toda a fábrica. Inclusive, é dentro do Porto Seguro que podemos encontrar pela primeira vez versões dos mini-hugs e dos Smiling Critters que não são agressivos. Uma prova de que, apesar de todos os perigos e todo o sofrimento causado pela Playtime, ainda tem aqueles que resistem e se negam a se tornarem meros monstros. Além dos pequenos experimentos, há também Dewey the Dugman, o grande experimento de massinha que se mostrou uma... E são crianças, né? Elas, não sei se elas têm consciência, mas o Dewey tem consciência que eles são crianças transformadas em experimentos. Maior protetor do Porto Seguro, sendo visto ali por todos como um verdadeiro líder, e ele assume esse papel. Diferente da Poppy, eles não veem a Poppy como uma líder, como a que vai ajudar o Dewey. Eles veem mais como uma traidora, que ele traiu, que ela, no caso, traiu eles, abandonou eles. Logo após a Poppy, a real líder e idealizadora do abrigo, ao que dá a entender, deixar o Porto Seguro e desaparecer por 10 anos. Dewey the Dugman é muito respeitado pelos outros experimentos, tanto... Dá pra entender que o Dewey e os experimentos inocentes estão desde 1995. Muitos dos murais desenhados têm representações dele, protegendo o Porto Seguro de qualquer mal externo. Inclusive, muitas ilustrações nas paredes mostram que eles se questionavam sobre o paradeiro da Poppy e sobre ela ter abandonado eles para sempre, deixando claro que não confiavam nela. Apesar disso, Dewey the Dugman, com uma personalidade misturada entre 3 crianças, tinha uma certa vulnerabilidade.
ele não se sentia confortável ou até mesmo confiante para liderar toda aquela galera. E mais de uma vez, segundo o que a gente vê na última fita do capítulo, que é um desabafo do Doug the Dugman, ele chegou a sair da fábrica, já que ele era feito de massinha. Ele podia deixar aquele lugar com muito mais facilidade do que os outros, mas ele sempre optava por voltar e proteger os experimentos amigáveis, mesmo que a Pop não estivesse lá. Eu acho que ele se sentia muito pressionado a ser o líder e sempre desejava que a Pop voltasse. Eu sempre fiz essa pergunta: por que os experimentos da fábrica não saíram da fábrica? Será que alguém tá o impedindo dele sair? Será que antes do Halisauer morrer, será que ele ou o protótipo estava impedindo os experimentos de fugirem? Porque nós sabemos que o Hug fugiu. Ele teve uma fita que ele fugiu. Vários da fábrica foram desaparecidos, se eu não me engano. Algo do tipo. Acho que foi por aí. Tipo, o Hug fugiu mais. Daqui a pouco já voltou, tá ligado? Era uma versão mais... como posso dizer? Mais agressiva dele do que nós vemos no jogo. Ele não era realmente o líder, ele nunca esteve preparado para isso, mas no final ele sempre voltava, mesmo com toda essa pressão e desafios sobre ele. Então, além de Doug the Dugman, a gente teve Dog Day, Hop Hopscotch e presumidamente todos os outros Bigger Bodies e Smiling Critters, com exceção logicamente do Catnap, que também se tornaram aliados da resistência e habitantes em algum momento do Porto Seguro. Será que todos os outros tiveram mesmo? Ou só foi esse, só alguns só? Eles ajudavam os rebeldes com comida e mantimentos, afinal, após algum tempo deve ter acabado todo o estoque deles de comidas enlatadas, além de guiar, quando possível, outros experimentos pacíficos para um local seguro, trazer eles para lá, né? Dog Day, inclusive, é representado em um dos painéis, onde a gente vê ele junto com a Kissy Missy e o próprio Doug the Dugman, representando a segurança do Porto Seguro, e a Opinelha no capítulo 4, onde ela traz um brinquedo ferido para dentro do Porto Seguro e reporta que eles foram atacados e toda a comida que transportavam foi perdida. Isso induz a gente a pensar que várias vezes ocorriam missões para alcançar suprimentos na superfície, provavelmente lá na Playcare ou em algum lugar que tivesse comida, uma cozinha ou algo do tipo, né? Infelizmente, como a gente sabe, em uma dessas missões é muito possível que o Dog Day acabou sendo capturado, aprisionado e torturado. Já a Hop Hopscotch, assim como possivelmente todos os outros Smiling Critters, foi morta pelo Catnap e outros fanáticos pelo 1006 em algum momento após isso. Em um dos documentos falando sobre o Porto Seguro que a própria Resistência escreveu, Mas será mesmo que a Hop Hopscotch foi pega mesmo pelo protótipo? Ou pelo Catnap? Igual, tipo, foi torturada, algo do tipo? Morreu nas mãos do Catnap? A gente vira esse documento, atrás tem uma nota dizendo sobre a tristeza daquele dia, porque eles perderam a Hop Hopscotch. Na verdade, muitos Smiling Critters devem ter sido mortos nessas missões de suprimentos ou até mesmo resgate de outros... É verdade, tem a Hop Hopscotch. Provavelmente o Dog Day estava aí porque ele estava no lado da Pop. Os Smiling Critters, tirando o Catnap, que não fazia mais parte dos Smiling Critters por conta do Catnap Recon, estavam todos no lado da Pop. Então, esses Smiling Critters, tirando o Catnap, como eu acabei de dizer, eles poderiam ser os Bigger Bodies. E acabaram morrendo nessas missões. E, boa, faz sentido, cara. Faz sentido a Hop Hopscotch ter morrido. É verdade, eu não parei pra pensar nisso. Uma boa teoria, tá? Catnap não deixou nenhum sobrando. Em Pop Playtime 4, a gente conhece o Porto Seguro durante nossa exploração no subsolo da Playtime. Logo depois da gente se reencontrar com Kissy Missy e Pop, as duas guiam o nosso protagonista ao Porto Seguro, onde a gente também reencontra com Doug the Dugman, que nos dá as boas-vindas e pede para que alguém cuide dos ferimentos de Kissy Missy. A aproximação do protótipo deixa todo o grupo alarmado, fazendo com que reativem as defesas do lugar para manterem todos seguros. Isso faz a gente pensar que tinha muito tempo que o protótipo não ia até aquele local. Talvez tivesse desistido. Porque eles estavam tão despreocupados, porque faz tempo que ele não ia lá, que eles deixaram, tipo, deixaram escapar um negócio ali. Ai, esqueci de trancar isso aqui, algo do tipo. Agora, quando ele apareceu, o Doe ficou desesperado. Entendeu? Falando, tranca tu. Entendeu?
sentido ou não se importasse. A questão é que no Porto Seguro que a Poppy conta sobre o seu verdadeiro plano, que demorou pelo jeito 10 anos pra ela pensar, né? Ela queria utilizar a fumaça vermelha redirecionada ao berçário, lá no capítulo 3, como um catalisador e explodir toda a fundação com explosivos, fazendo tudo demolir sobre o... Nós sabemos que esse plano da Poppy acabou dando errado, porque o protótipo explodiu o Porto Seguro. Olha só, todo o trabalho que nós fez foi jogado por água abaixo. Valeu, protótipo 1006. Eu te odeio. Protótipo que tá Mano, lá nos laboratórios. sabe o que eu poderia fazer? Uma tier list dos personagens de Poppy Playtime. Já que eu fiz... Nossa! 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 Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem. Abaixo da prisão e do Porto Seguro, soterrando ele para todo sempre, mas só depois de resgatarem todos os órfãos que também estão sendo mantidos no laboratório. Ou seja, resgatam os órfãos e depois explode todo o lugar. É um plano meio doente, né? Já Dewey nos confirma que, embora não tenha ideia de como ele ainda está vivo, aquele que controla as coisas fora do Porto Seguro é de fato o Harley Sauer, e que ele e o protótipo trabalham juntos. Teve até uma fala no trailer que todo mundo falou, nossa, quem é esse personagem? Mas era o Dewey. Era o Dewey, tá ligado? Explicando um pouquinho de quem era de fato o Harley e essas coisas. Os adoecendo e os deixando morrer de fome. Dewey the Dogman então conta que o Sauer controla todo aquele lugar com uma Omni-Hand, uma ferramenta para o Grab Pack que os executivos antigamente utilizavam como uma espécie de controle mestre para toda a fábrica, com exceção... Mano, essa mão eu achei muito fraquinha, tá? Pra ser a mais forte. Ela tem um poderzinho especial, eu acho, eu não lembro do jogo. Mas, cara, ainda sou mais a mão azul. Pra mim, a mão azul é mais forte e a mais fiel. A mão azul só é pra colocar lá, só isso. Essa aí faz mais coisa? Faz mais coisa. Mas tô nem aí. Tô nem aí. Eu gosto da mão azul Bluffy. Do próprio Porto Seguro. Essa Omni-Hand, na verdade, era necessária tanto para o plano da Poppy para acessar o laboratório, que só abria com uma dessas mãos, como também para repararem o gerador do Porto Seguro, que estava falhando após tanto tempo de uso. Se o gerador parasse de funcionar, isso faria com que o protótipo, Harley Sauer ou qualquer outro experimento agressivo conseguisse invadir o Porto Seguro e exterminar todos os habitantes sem dificuldades. E com isso, então, o trabalho do protagonista é derrotar o Harley Sauer para obter a Omni-Hand e salvar o Porto Seguro da sua destruição iminente para não deixar as defesas caírem e reativar o gerador. Só que ganhamos do Harley Sauer, mas o Porto Seguro não escapou da morte. Não escapou de ser destruído, no caso. Então, após uma luta complicada, porém vitoriosa, contra o Doutor, o protagonista retorna ao Porto Seguro já com a Omni-Hand. Ele é muito bem recebido pela Poppy e pelos seus aliados. A vitória contra o Harley Sauer trazia esperança para eles e, enfim, eles seriam capazes de agir. Apesar disso tudo, o Dewey the Dogman claramente não parecia muito seguro com esse plano todo da Poppy. Ele temia que a destruição da fundação pudesse interferir com o Porto Seguro e ferir os... E o Dewey estava certo. Não, tipo, eles colocar os explosivos e meio que afetar o Porto Seguro. Não foi isso que aconteceu. O protótipo em si teve a participação. Entendeu? O Dewey, na visão dele, falou, nossa, imagina colocar a explosão, não sei o que, e afetar o Porto Seguro. Entre eles, tá ligado? Eles nem pensariam que o protótipo iria agir e explodir o Porto Seguro, né? Então o Dewey tava com o pressentimento que alguma coisa ia dar ruim. E não deu mesmo. Considerava parte da sua família que ele sempre voltava para proteger. Mas antes que ele pudesse continuar falando e dando sua opinião, o Wally liga, gritando desesperado para avisar que o protótipo estava ali, tentando... Ele ligou para eles falando que ele estava ali. Que hipocrisia, né? Todo custo entrar no Porto Seguro. A Poppy imediatamente se alarma, pedindo para que o Dewey the Dogman ganhasse tempo. Olha só como o Dewey poderia ser forte, né? Até para enfrentar o protótipo e ganhar tempo para eles, o Dewey podia fazer. Então, enquanto o Dewey the Dogman ganhava tempo, distraindo... Mano, eu poderia fazer também top tier list dos mais fortes, sei que... Tá ligado? Eu poderia... Nossa, dá pra fazer um monte de tier list, cara, de Poppy Playtime. Nossa, de jogo. Putz, grilo, mano. Cê é louco.
protótipo, a Poppy evacuava os brinquedos e o protagonista consertava o gerador com a Omni-Hand recém-adquirida o mais rápido possível. Se ele falhasse, aquilo abriria uma grande brecha na defesa do lugar e o 1006 conseguiria atacar. Devido à urgência da situação, o protagonista segue as instruções detalhadas do Oli para finalizar os reparos do gerador o quanto antes. A Poppy retorna nesse exato momento, aliviada por tudo ter dado certo. Aquele era o momento perfeito para que os dois dessem início ao plano. E o protagonista então ficou encarregado de posicionar os explosivos para destruir o protótipo, derrubar tudo em cima dos laboratórios. Mas era para deixar tudo armado e não explodir. Os laboratórios no porque subsolo, os órfãos ainda estavam no laboratório, lembra? Então, o protagonista deixa o ponto seguro e se ocupa em colocar os explosivos em chaves da fundação, enquanto redirecionava o gás vermelho para o tanque do depósito. Um processo lento e complicado, mas que consegue executar com perfeição. E após finalizar seu objetivo e começar a retornar para o porto seguro, o protagonista esbarra com Doe the Dugman. O brinquedo, na verdade, parecia confuso, dizendo que perdeu o protótipo de vista e questionava se o protagonista não o tinha visto. E foi nesse... O Doe viu o protótipo? Eu não lembro dessa parte. O Silvio por aí, ele estava na fundação. Ou será que... Peraí, eu não lembro. Não sei, porque eu acho que vai explodir daqui a pouco. Eu não lembro dessa parte. Esse momento que eles ouviram uma explosão. E aquela, obviamente, não era a explosão esperada pelos planos da Poppy. Não era a fundação sendo destruída, ainda era muito cedo. Aquela explosão vinha da direção do Porto Seguro. Sem pensar duas vezes, Doe the Dugman e o protagonista se apressam até o abrigo para descobrirem o que aconteceu. E aquilo, meus amigos, é de fato... Por que o protagonista não foi lá? Será que o Doe atravessou uma parede? Tem isso aí também. Este é horrível. O lugar estava completamente destruído. Tinha destroços e chamas para todos os lados. Os corpos dos pequenos brinquedos inofensivos estavam espalhados por todo o lugar. O protótipo tinha usado os explosivos deles para destruir o porto seguro naquela brecha que ele conseguiu nos poucos minutos para reativar o gerador. Tudo fazia parte do plano dele. E o Doe the Dugman nesse momento estava à beira de um colapso. Ele se culpava por aquilo, dizia a si mesmo que falhou com todos eles. Então, culpa a Poppy e o protagonista por tudo dar errado, afinal foi com a chegada deles que tudo desandou. Ele deixa a fúria tomar conta e assume uma forma monstruosa, pronto para acabar com todos aqueles que fizeram sofrer. E sinceramente, a dor do Doe the Dugman é compreensível. Foram anos de lutas, de proteção constante, de desafios, de problemas psicológicos para tudo acabar de uma hora. Eu tava brisando agora, pensando na história do... Nossa, eu sou muito toxo. Para outra desse jeito. A destruição do Porto Seguro foi planejada desde o início pelo protótipo, que revela que ele era o Oli o tempo todo. As instruções que ele deu ao protagonista sobre reativar... E o Oli tava junto com a gente, então. Uma brecha que ele sabia como usar para invadir o lugar e aí sim dar cabo de vez à base da resistência rebelde. A destruição do Porto Seguro levou consigo anos de rebelião, de resistência e de luta. Um verdadeiro golpe naqueles que combatem o Experimento 1006. E o futuro da resistência agora era incerto. Talvez não houvesse mais futuro para ninguém. O curioso é que a parte do protótipo e seus experimentos sabiam da existência do Porto Seguro e sabiam que eles estavam recrutando pessoas que não queriam se aliar ao protótipo. Durante todo o capítulo, a gente encontra alguns folhetos, alguns escritos à mão mesmo, tentando atrair pessoas para o lado do protótipo, dizendo: não se junte à rebelião, você não merece isso, aqui o lugar é melhor com a gente, como se fosse uma disputa política para tentar convencer algumas pessoas a não se juntarem à resistência. Você tem 24 horas. Protótipo. Enquanto isso, também temos vários documentos também escritos à mão da própria resistência tentando planejar um pouco mais sobre o Porto Seguro, onde seria o melhor lugar, como que eles iriam se organizar. Então, durante muito tempo, eles começaram a planejar o Porto Seguro para fazer com que os experimentos se sentissem melhor ali dentro. Enquanto isso, o protótipo fazia uma espécie de campanha contrária, tentando convencer os experimentos a não se unirem aos rebeldes, utilizando como chantagem, inclusive, a
comida, que ele daria comida e liberdade àqueles que não se unissem aos rebeldes, que morreriam de fome aos poucos. Então é muito interessante que durante um período, além da gente ver a organização deles, eles procurando um lugar para eles se esconderem, para eles ficarem seguros e achando o Porto Seguro eventualmente, a gente vê que o protótipo também estava lidando com essa briga e não queria que eles fossem pro Porto Seguro, que realmente ele não tinha controle sobre aquele lugar. Todos esses documentos aí Eu olhei a Bob Berhug ali lá no filme, aí eu lembrei de como ela morreu, a Bigger Bob Berhug. Teve uma morte triste. E eu não fui atrás, porque eu vou chorar. Um pouco antes, se vocês quiserem que eu veja o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Em 2004, revelando pra gente que o grande ápice, a grande batalha entre a resistência e o protótipo, na verdade, aconteceu um ano antes, em 2004. O que revela pra gente que enviar a carta pro protagonista deve ter sido a última esperança da resistência, que há um ano atrás ainda combatiu. Tá, mas quem que enviou essa maldita carta? Muita gente fala que poderia ter sido a Kissimice. Outras pessoas falam que é a Craft Corn, sim, ela mesma, por causa da flor, por causa do desenho e por causa do tom avermelhado que temos o catboard dela falando, me dá o vermelho. Protótipo, mas acabou meio que um rosa, pela fome e pelo cansaço. Particularmente falando, Porto Seguro é um dos meus locais favoritos em toda a jornada da Playtime. Por um tempo, ali foi um local verdadeiramente seguro. Pra mim, o meu lugar preferido ainda continua sendo o berçário, cara. É um bagulho muito da hora. Mano, os trailers mostrando as imagens foi muito mais épico. Eu gostei mais do que a das revelações de Pop Playtime 4. É claro que eu gostei, mas a do Pop Playtime 3, do bagulho do Catnap, da história dele em si, é claro que ele não apareceu muito, mas eu gostei pra caramba do 3. Pra mim, meu jogo preferido ainda continua sendo o 3, no momento foi o 4, mas agora é o 3. Mudei de opinião. Perigo sem experimentos agressivos, sem o perigo constante de algum brinquedo enlouquecido surgir de algum canto e tentar devorar a nossa carne. O tempo que a gente passa no Porto Seguro me fez me importar com aquele lugar, entende? Me importar ainda mais com a causa da resistência. Isso fez com que a destruição dele conseguisse me causar ainda mais dor. Foi um momento realmente de choque e tristeza. Eu sei, inclusive, que a Mob Entertainment tinha mais planos pro Porto Seguro. Quero dizer que antes de Pop Playtime 4 sair, eles estavam planejando missões paralelas que nos fariam nos apegar ainda mais pelos experimentos pacíficos que moravam ali. Missões opcionais, como por exemplo, pegar livros de histórias infantis, encontrar um bolo de aniversário ou prestar homenagem às crianças que já se foram. E até mesmo posar para que um desenho nosso fosse feito e quem sabe até adicionado ao mural. Uma verdadeira pena que esse conteúdo não tenha sido adicionado, provavelmente por falta de tempo na produção. Além de aumentar o tempo do jogo, teria dado aos habitantes do Porto Seguro ainda mais personalidade. E pô, missões opcionais e secundárias dentro de Pop Playtime, que ideia legal, né? Mas ao mesmo tempo teria sido ainda mais doloroso ver tudo isso sendo destruído pelo 1006 em segundos. Em todo caso, o Porto Seguro é sim um lugar incrível que eu não esperava ver Gostei pra caramba. Pop Playtime. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Porto Seguro e principalmente a história... Eu não achava que o Porto Seguro era mesmo um porto seguro. Dos Smiling Critters que viveram ali, eu vou deixar a história da Hop Hopscotch, que foi descoberta em Pop Playtime 4, e também a identidade do Dog Day, que foi descoberta após o capítulo 4. É só clicar em qualquer um desses links aqui que você vai se surpreender com as histórias da Hop que foram Hopscotch encontradas, beleza? O meu muito obrigado. Manos! Ah, palmas. Vá, tente escapar. Manos, Manos, eu gostei pra caramba do vídeo. Um vídeo bem explicadinho, bem resumido. Gostei do vídeo terrorizando. Então, pra quem gosta que eu reajo ao terrorizando, tá aí, mano. Gostei pra caramba. Então sabemos que o Porto Seguro realmente tem uma história, tanto um começo bem feliz, que foi possível bem antes da hora da lei para proteger os inocentes, e que no final morreram todos e foi acabado, foi destruído, foi arruinado pelas mãos, ou pelos pés, ou pelas cabeças do protótipo. Cabeças do Flavage, ele tem a cabeça do Muglegs, do Huggy, do Kutnip. Então, rapaziada, eu gostei do vídeo. Deixa o like, vou deixar o canal terrorizando aqui embaixo e o link aqui do vídeo pra você ir lá. Vou deixar meu Insta também. Então é isso. Vai lá seguir eu, hein? Seus postinhos.
Desculpa. Deixa o like, se inscreva-se e até o próximo vídeo. Eu não vou falar nenhum sem dirigir não, filho. Não fala isso não, pai. Então é isso, falou.